Amém. O momento do dízimo da oferta é o momento do dinheiro. E hoje a gente entra nessa parte de Tiago capítulo 5 e ele vai falar do dinheiro. Tiago tem uma palavra dura e forte, podemos dizer assim, para todos nós. E talvez hoje, nessa tarde, você vai mudar o seu conceito do que é ser rico. E você vai ver que essa palavra é para você também. Portanto, olhando Tiago, capítulo 5, do 1 ao 6, o tema que nós vamos falar nessa tarde é como vencer nas finanças. Como vencer na parte que para alguns é tão difícil, que é a questão financeira, que é lidar com o dinheiro. Conseguir lidar com o dinheiro sem que o dinheiro domine. E eu tenho uma pergunta para você. Você deseja ficar rico? Hoje nós vivemos uma realidade onde muitas pessoas estão correndo atrás desse desejo, de quererem ser ricos, se iludindo com o que o dinheiro e o que a riqueza pode trazer. E nós vivemos um mundo que promove a riqueza. Fiz uma pesquisa de algumas capas de revistas e de livros que tratam do tema. E somente alguns de muitos. Rico aos 30. Primeiro ali. Como você consegue ficar rico aos 30? Faça o seu primeiro milhão. Só se plantar milho, né? Mas fala, como que você faz o seu primeiro milhão? Tem um outro aqui, tudo que você precisa saber para organizar, investir e ficar rico. Que a questão é ficar rico, não é só manter, não é só ter o suficiente. Tem o livro, Pai Rico, Pai Pobre. Tem um outro livro chamado Deixe de Ser Pobre. Seja rico. Para que continuar sendo pobre? Deixe de ser pobre, só lê o livro que você vai ficar rico. Não é? Como se fosse simples assim. 20 anos para ficar rico. Antes dos 30, 20 anos, você não conseguiu até lá, rico antes dos 40. E vai indo. Logo, logo vai ter o rico antes dos 50, rico antes de morrer, porque não, né? Os segredos da mente milionária. Tem conceitos bons aqui, mas desperte o conhecimento, o seu conhecimento milionário. Você já tem esse conhecimento, você tem que despertar isso. Já está dentro de você. E como fazer crescer o seu dinheiro ao longo da vida. Então essas são algumas dos convites, dos incentivos que nós temos na literatura, nas revistas, nos livros, que remetem você a cair nessa ilusão, e muitas pessoas estão buscando isso, a ficar milionário, a ter o primeiro bilhão, ao milhão, rico antes de 40, rico antes de 30. E Tiago vai falar o seguinte: prestem atenção, vocês que são ricos. Ele continua, mas eu quero parar nessa frase. Preste atenção, vocês que são ricos. Aí você vai falar assim, puxa, que bom. Então a mensagem não é para mim, né? Não sou rico. Mas eu quero mostrar para você que nós somos sim ricos. E o nosso conceito de riqueza, ele precisa mudar. Nesse livro, Como Ser Rico, ele vai falar que a grande maioria daqueles que são ricos ainda não se consideram ricos. É como as pessoas que já são magras, né, as pessoas com anorexia, elas já são magras, mas elas não conseguem perceber que já são magras e ficam querendo cada vez emagrecer mais, porque elas não percebem que elas já são magras. E assim ele fala que é também com relação à riqueza, que nós já somos ricos, mas a grande maioria ainda não se considera rico. E aí ele faz uma pergunta que deve nos fazer parar e pensar: quanto é necessário para ser rico? O quanto é necessário ter para que a gente se considere rico? Para que a gente considere que esse texto de Tiago também é para mim, é para você. Tem um site americano
quão rico eu sou. E ali tem como você fazer uma pesquisa, colocando a sua renda, para ver como é que você é rico em comparação com as outras pessoas do mundo. Então, em comparação com o restante do mundo, nessa pesquisa, quem ganha até 10 mil reais por mês está entre os 3% mais ricos do mundo. Quem ganha 5 mil reais por mês está entre os 5% mais ricos do mundo. E quem ganha 2 mil reais por mês está entre os 18% mais ricos do mundo. E esse site, ele quer mostrar e nos ensinar, junto com aquele livro, Como Ser Rico, que nós já somos ricos. Em comparação com o restante do mundo, nós somos ricos. Nós somos ricos. É só você fazer uma comparação olhando para a nossa cidade mesmo. Recentemente eu estava andando, acho que aqui na avenida, e uma pessoa fez uma casa ali no alambrado. Quantas pessoas hoje em condição de rua em Jundiaí, que é uma cidade de qualidade de vida, que é uma cidade, né, bem desenvolvida, bem localizada, perto de São Paulo, Campinas, quantas pessoas morando nas ruas, não tendo uma casa própria. Então, olhando com o resto do mundo, em comparação com o resto do mundo, eu e você somos ricos. Portanto, essa mensagem é para mim, é para você. Preste atenção, vocês que são ricos. Nós que vivemos aqui na região de Jundiaí, uma cidade extremamente privilegiada pela sua localização, pelo seu crescimento na questão empresarial, profissional, uma região de crescimento. Nós somos ricos. Não é quem mora em Várzea, Campo Limpo, não, mas Jundiaí, né? Essa região é uma região abençoada, não é? É uma região abençoada. Então, querido, não se considere alguém que não é rico, porque nós somos ricos, sim. Tantas coisas Deus já tem nos dado. Mas ao nos considerar ricos e ao pensar sobre a riqueza, a primeira coisa que a gente precisa entender, parece até uma frase bem repetitiva, mas, querido, riqueza não traz felicidade. Ah, pastor, claro que traz. O texto vai mostrar que não. Por isso Tiago diz: vocês que são ricos, chorem, gemam de angústia por causa das desgraças que o esperam. Riqueza não traz felicidade. Quem busca ter felicidade na riqueza, nos bens, no dinheiro, que triste essa pessoa é. Que infeliz essa pessoa é. Nós vimos isso acontecendo na pandemia, quando muitas pessoas, a sua esperança estava nos seus investimentos, no seu comércio, nas coisas que estavam todas funcionando, a vida toda funcionando, de repente tudo parou. Quantas pessoas viviam de aluguel de estabelecimento, e as empresas descobriram que o funcionário pode trabalhar de casa, não locavam mais os lugares. Querido, a riqueza ela não traz felicidade. É o que diz Paulo lá em Timóteo 6:9. Aqueles que desejam enriquecer caem em tentações, em armadilhas, em desejos tolos, nocivos, que levam à ruína e à destruição. Ter esse desejo, essa ânsia de querer cada vez ter mais, e para isso eu faço o que for preciso, não vai trazer felicidade, não vai trazer paz. O que a Bíblia fala é que quem tem esse desejo só vai cair em tentações, em armadilhas, vai viver com desejos tolos, nocivos. Isso leva à ruína, à destruição. Então, mesmo que pareça uma frase tão já batida, riqueza não traz felicidade. Olha o que diz Paulo. Então, a gente não pode ter dinheiro? É pecado ser rico? Não, o que Paulo vai dizer é que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males.
Não é o dinheiro em si que é o problema, é o amor a Ele, é o querer ser controlado por Ele, é o achar que sem Ele nós não temos mais nada. É a raiz de todo o mal. E alguns, portanto, desejarem dinheiro, desviaram-se da fé, afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Então a gente pode ter dinheiro, a gente pode até usar princípios bíblicos, né? Eu mostrei aqui vários livros, tem livros de profissionais, de pastores, que mostram o segredo para a gente ter prosperidade, recursos financeiros, olhando para a palavra. O nosso curso CRAU fala sobre isso. Então tem a forma correta de olhar para o dinheiro, para a riqueza, de administrar isso. O dinheiro não é a dificuldade, a questão é o amor a Ele, que nos leva a viver só pensando nele, como se não tivesse outra fonte de alegria a não ser o dinheiro. Nós vivemos nessa ilusão de que Ele pode resolver os problemas da vida. Porém, a Bíblia vai nos ensinar que isso não garante o nosso futuro, não garante nossa satisfação, isso não vai trazer para nós paz. A busca incessante pelo dinheiro, como a gente tem visto por algumas pessoas, vai levar às armadilhas, vai causar ruínas e destruição. A gente vê muito isso, sabe em que momento? Quando vai dividir a herança em algumas famílias. Você quer ver a família dividir? As pessoas pararem de se conversar, criar um inferno na família quando vai falar do dinheiro entre irmãos, entre família. De um falar que aquele não merece aquilo, e que ele não merece, que aquele está ficando com muita coisa. Talvez você, na sua não tem isso, mas, querido, por quê? O dinheiro. O dinheiro. E o nosso Senhor Jesus, Ele chegou a dizer: onde está o seu tesouro? Onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e vai desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. E a minha pergunta é: onde está o seu tesouro? Onde está a sua maior preocupação, o seu maior desejo? Em buscar satisfação em Deus, ou achar que o dinheiro vai te dar essa satisfação, essa paz, essa segurança que a gente sabe que não dá? Não dá. Eu trouxe aqui uma nota de R$200. Eu acho que eu peguei uma vez só essa nota na mão, né? E agora a gente nem pega mais dinheiro na mão, né? Mas eu não sei se você já percebeu, tanto no dólar como no real, tem uma expressão bem gospel na nossa moeda, né? Qual é a expressão? Deus seja louvado. Esse que foi lá no governo do Sarney, imitando os americanos, como tem no dólar, a gente colocou no nosso dinheiro também, na nossa moeda. E tem essa expressão, Deus seja louvado. E interessante que nosso papel, na moeda do nosso papel, tem a expressão Deus seja louvado. A pergunta é: na forma como eu lido com o dinheiro, eu estou louvando a Deus? Eu estou glorificando a Deus? Na forma como eu lido com os meus recursos, Deus está sendo louvado, exaltado? Porque a própria moeda me convida a que Deus seja louvado, na forma como eu uso os recursos. Mas será que de fato eu estou louvando a Deus? Meu coração louva a Deus da forma como eu vivo e administro o dinheiro. Segunda coisa que a gente aprende olhando para Tiago, e a gente vai ver outros textos agora, é que a riqueza, ela não, ou você acha que dura? Ela não dura para sempre. Por isso, não sei se você já viu a reportagem desse homem. Se você procurar no YouTube, você acha. Esse é o Antônio Domingos. Esse homem ganhou 30 milhões na loteria. Hoje ele sobrevive como flanelinha.
ele torrou todo esse 30 milhões que ele ganhou na loteria com bebida e com a mulherada. A roupa ficava suja, ele jogava fora e comprava outra. E pagava tudo para todo mundo. Como se esse dinheiro nunca fosse. E você vê a entrevista desse homem dizendo que simplesmente os 30 milhões acabaram. Sumiu. Porque a riqueza não dura para sempre. Mas tem pessoas que acham que ela dura. No entanto, a devoção acompanhada de contentamento em si mesmo é a grande riqueza. O texto está dizendo que quando nós temos uma devoção a Deus acompanhada de contentamento com aquilo que Ele já nos deu, isso é a grande riqueza que a gente pode ter, maior do que bens materiais. Afinal, não trouxemos nada conosco quando nós viemos ao mundo, e nada nós levaremos quando nós o deixarmos. E o texto continua. Se você tem alimento, se você tem roupa, esteja com isso reclamando. Amém? Não? Esteja com isso contentes. Mas ele começou lá atrás dizendo: a devoção a Deus, acompanhada de contentamento, porque eu tenho o que comer, eu tenho o que vestir, eu tenho as minhas necessidades sendo supridas. Talvez ainda não tenho todos os sonhos e planos que eu planejei ainda realizados, mas eu tenho o básico, e isso para mim é a grande riqueza. Minha família, as coisas mínimas Deus tem me dado, Deus tem me sustentado, Deus tem colocado na mesa, Deus tem guardado, Deus tem aberto portas, Deus está nos sustentando. E eu vivo nessa perspectiva. Eu não trouxe nada, não vou levar nada de volta, mas eu estou contente, porque eu estou com Deus. Na perspectiva da eternidade, nosso dinheiro, ele não vale nada. Deus nos chama para sermos ricos na fé e não nas posses. Quem encontra o verdadeiro significado da vida em Jesus, querido, ele é feliz em qualquer situação. Essa alegria nunca acaba. Ninguém pode roubar essa alegria dele. É por isso que eu já fui em tantos lugares que você olha assim e fala: nossa, lugar bem humilde, bem simples, mas que alegria, que paz, que satisfação e contentamento há no coração daquelas pessoas. Porque quem encontra Cristo encontrou verdadeiramente o que é ser feliz. E Tiago continua: sua riqueza apodreceu, suas roupas finas são trapos comidos por traças. Outra coisa que a gente precisa entender: a riqueza não compra a benevolência de Deus. Nossa riqueza não compra. E Tiago continua no versículo 3: o seu ouro, sua prata, eles estão corroídos. A mesma riqueza com que a qual vocês contavam, essa mesma riqueza vai devorar a sua carne como fogo. Olha a palavra de Tiago, aqueles ricos. Esse tesouro corroído que vocês acumularam vai testemunhar contra vocês nos últimos dias. Portanto, a pergunta é: como você lida com o dinheiro? Tem 3 formas de lidar com o dinheiro. O corrupto, ele lida da seguinte forma: o que é seu, ele tem que ser meu. Essa é a filosofia do corrupto. O que é seu, tem que ser meu. O egoísta é: o que é meu, eu não reparto, eu não divido. E o mordomo é: o que é meu, é dele, é de Deus, eu só administro, eu não tenho nada, eu só administro. Então uma pessoa que é mordomo, ele administra de forma sábia, ele doa de forma generosa. E a gente já aprendeu isso em Tiago, que a religião pura, verdadeira aos olhos de Deus, é cuidar dos órfãos,
das viúvas nas suas dificuldades. É repartir aquilo que nós temos. Nós não damos para receber bênçãos, nós damos para ser bênção na vida de alguém. Quando a gente dá, é para que eu seja bênção na vida do outro. Hoje já somos ricos e temos o suficiente para abençoar aqueles que nos rodeiam. E o nosso chamado é dedicar o nosso dinheiro para a glória de Deus. Olha o que diz 1 Crônicas 29:14. Quem eu sou? Quem é meu povo para que pudéssemos te dar alguma coisa? Tudo o que temos vem de ti. Damos apenas o que primeiro recebemos do Senhor. E nessa perspectiva de vida, de que eu não tenho nada, que eu só sou mordomo, alguns homens têm feito diferença. Nesse livro, Justiça Generosa, a graça de Deus e a justiça social, o Timothy Keller, ele fala que homens e mulheres justos, eles entendem de forma alguma, o seu dinheiro pertence, de que alguma forma o seu dinheiro pertence à comunidade que os cerca. Os injustos, os infiéis acham que o dinheiro pertence totalmente a eles e a mais ninguém. Mas o verdadeiro crente, ele entende que o seu dinheiro pertence à comunidade deles. Este homem, William Colgate, ele fundou em 1806 uma empresa de pasta dental, a Colgate. Eu não sei se você sabe, mas a história deste homem mostra a vida de alguém generoso, que entendia que o dinheiro não era dele, que o dinheiro era de Deus, e ele só administrava. Por isso ele sempre foi fiel nos seus dízimos. No crescimento da empresa, ele mandou que o seu contador abrisse o que chamou de conta do Senhor, e ele destinava rigorosamente 10% do faturamento da empresa para a conta que era a conta do Senhor. E conforme os negócios prosperavam, ele passou a tirar 20% do faturamento da empresa para os dízimos. Depois 30%, 40% e 50%. Todos dedicados à obra do Senhor. Pesquisa depois sobre ele. A história deste homem, que entendeu que a riqueza não era para ele, era para compartilhar, era para ser generoso, era para abençoar. Não era dele, era do Senhor. Vamos para o Brasil? Este homem, o Antônio Torres, ele é o fundador da Forte Leve. Já viu essa caixa d'água? Sabe o que esse homem faz com o faturamento da sua empresa? 20% do faturamento do Forte Leve vai para o sertão nordestino. Ele pega parte do faturamento da empresa dele e manda lá para o sertão nordestino. E lá ele está construindo fábricas, está gerando emprego, está construindo caixa d'água, poços para as pessoas beberem água. E ele comprou um avião para levar pessoas lá para o Nordeste para ajudar aquela realidade. É um dos mantenedores do Instituto Água Viva, um instituto sem fins lucrativos, que atende projetos de educação, de esporte, geração de renda, saúde, no município chamado Aguada Nova, Lapão, lá na região do Irecê. Mas um homem que entendeu que o que eu tenho é de Deus, então precisa ser compartilhado, repartido com a comunidade. Isso é ser rico, não é reter para ele, não é querer ter cada vez mais, não é querer sair numa revista como o mais rico do Brasil, do mundo. É repartir, é ser generoso. Por isso, ouçam os clamores dos que trabalham nos seus campos, cujo salário você reteve do modo fraudulento. Tiago fala sobre isso. Ouça os clamores dos que fizeram a colheita nos seus campos, chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. E para terminar, este homem, ele foi o homem mais rico da história moderna. Foi o fundador da primeira empresa de petróleo na história. E o John, ele disse: quem é o homem mais pobre do mundo? E eu lhe digo, o homem mais pobre que eu conheço é o homem que não tem nada além de dinheiro. Para ele, o homem mais pobre é o homem que só tinha dinheiro e não tinha mais nada.
Só dinheiro. E é o que Tiago diz: vocês levam uma vida de luxo na terra, satisfazem os seus desejos, engordam a si mesmo para o dia do abate, condenam, matam inocentes, sem que eles resistam. Tudo que nós temos, querido, a gente precisa entender isso, vem do Senhor. Nós fomos chamados a viver de forma generosa com as nossas finanças, e não de maneira corrupta. O que é seu é meu. Não de maneira egoísta, o que é meu, mas como mordomos, o que é meu é dele, que administra sabiamente, que doa generosamente. Deus, ele doou o que ele tinha de melhor. Aqui na terra, infelizmente ainda hoje, o dinheiro tem comprado favores. Por isso que a ideia é: quem tem dinheiro não fica preso, não existe justiça. Aqui na terra ainda tem comprado, mas nunca vai comprar a graça de Deus, a salvação. Esse dinheiro aqui da terra, ele não compra a paz que só Jesus pode dar. E na volta de Jesus, todos seremos julgados por aquilo que Deus colocou nas nossas mãos e a forma como a gente administrou o que Ele colocou nas nossas mãos. É por isso que quando o Tiago diz: vocês que são ricos, prestem atenção, é para mim, é para você. Essa mensagem é para nós, porque em Cristo nós somos ricos. Em comparação com o redor das pessoas do redor do mundo, nós somos abençoados, nós somos ricos. A questão é como eu tenho lidado com esse dinheiro. Grandes homens, como a gente mostrou, entendiam que o dinheiro era do Senhor, não retiveram para eles, abençoaram, investiram. Esses são alguns exemplos, tem muitos outros. E o que eu tenho feito com aquilo que é do Senhor? O que você tem feito com aquilo que é do Senhor? É por isso que nessa tarde nós vamos cantar. Se há uma coisa que a gente precisa é ser generoso. E quando a gente é movido pela generosidade, a gente é movido por compaixão, a gente é movido pela graça, a gente lembra do outro, a gente não olha só para nós, a gente não olha só para as nossas necessidades, a gente olha para a necessidade que está à nossa volta. É por isso que eu convido você a ficar de pé, para nós dizermos: Senhor, obrigado porque o Senhor me transformou, obrigado porque o Senhor me amou, obrigado porque o Senhor me salvou, obrigado porque o Senhor tem dado recursos nas minhas mãos. Mas não permita que eu deixe de olhar ao meu redor, não permita que eu fique cego à realidade ao meu redor. Vamos fazer desse cântico a nossa oração. Louve o Senhor.